Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Vocês do Instagram, do Facebook que acompanham a gente, segue a gente lá no canal do YouTube, Mais Brigadeiro. Compartilha aí com o máximo de amigos, aquela amiga que é confeiteira, aquela amiga que gostaria de aprender algo na confeitaria. Compartilha aí com os amigos, dá um joinha se gostou do nosso conteúdo, tá bom? Hoje a gente vai estar falando, primeiro deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece, quem está chegando agora. Eu sou Carla Pinheiro, sou confeiteira, sou criadora da Mais Brigadeiro, sou especialista em brigadeiro gourmet, bolos decorados em chantininho e outras delícias. Hoje eu vim aqui falar sobre que chocolate usar na confeitaria, que chocolate usar no brigadeiro gourmet. Muita gente, às vezes, tem dúvida. Qual o melhor chocolate eu devo usar no meu produto? Por quê? Porque a gente vai nas casas de confeitarias e a gente encontra vários tipos de chocolate. A gente ouve falar no chocolate nobre. Mas o que é o chocolate nobre? Chocolate hidrogenado, chocolate fracionado. E aí muitas vezes a gente está começando, está iniciando na confeitaria e fica perdido sem saber qual o melhor chocolate usar nos meus produtos. O brigadeiro gourmet, ele é um brigadeiro à base de leite condensado, creme de leite ou manteiga, chocolate nobre e confeito de qualidade. E quando eu falo no chocolate nobre, que chocolate seria esse? Primeiro eu quero que vocês entendam o que é o chocolate. Quais os tipos de chocolate que existem? Eu posso classificar o chocolate de duas formas, de acordo com o tipo de gordura que compõe, o chocolate e de acordo com a quantidade de massa de cacau, manteiga de cacau e açúcar na sua composição. Então, hoje eu vou estar falando aqui nessas duas classificações e a partir dessas duas classificações vocês vão aprender um pouquinho do mundo do chocolate, que é muito amplo, para poder escolher o melhor chocolate para o produto de vocês e para o brigadeiro gourmet, tá certo? Aqui eu tenho algumas opções de chocolate. Eu vou estar falando um pouquinho do chocolate e depois eu mostro cada um para vocês, tá? Primeiro, o que é o chocolate? O chocolate, ele é feito com a base da amêndoa, que foi fermentada e torrada, amêndoa de cacau. Então essa amêndoa ela foi fermentada, foi torrada e aí é dessa base que é feito o quê? O chocolate. O chocolate ele pode ser feito ele tem duas formas, a forma sólida, que é o chocolate em pó. Aqui eu tenho um chocolate em pó 50% cacau. A forma em barras, que são as barras de chocolate que a gente encontra nas casas de confeitaria, e as moedas, que são chamados os callets, que são as moedinhas de chocolate. Entre a barra e as moedas, na hora de você fazer um brigadeiro, o que é melhor, a barra ou a moeda? Às vezes tem diferença no preço de um para o outro. A moeda é mais prática. Você otimiza o seu tempo durante a produção, porque eu não preciso cortar, não preciso picar, e ela derrete com muito mais facilidade no fogo do que a barra. A barra eu já vou ter um trabalho a mais, porque eu vou o quê? Eu vou ter que picar a barra, pedaços pequenininhos. Se eu vou usar esse chocolate para derreter, para fazer uma casca de um ovo de Páscoa ou para fazer um bombom, eu vou ter que picar ele bem picadinho, porque senão ele vai demorar o quê? O seu derretimento. Então, entre barra e callets, os callets são mais práticos, mas a gente pode estar utilizando as barras, tá? Eu uso muito a barra do que as moedas, apesar do trabalho em picar, tá? Então, a forma sólida, o pó, as barras e as moedas ou callets, e a gente tem o chocolate na forma líquida, que é o famoso chocolate quente. De acordo com o tipo de gordura, eu vou classificar esse chocolate de três formas. Então, o chocolate, a depender da quantidade de gordura que ele tenha na sua composição, ele vai se classificar como o chocolate nobre. O que é o chocolate nobre? O chocolate nobre é o chocolate que a gente usa o quê? No brigadeiro gourmet. É um chocolate de uma qualidade melhor. E esse chocolate nobre,
Ele é um chocolate feito com a base de massa de cacau, manteiga de cacau e açúcar. Então, a base do chocolate nobre, para eu ser considerado chocolate nobre, ele tem que ter o quê? Massa de cacau na sua composição, tá certo? Aqui eu tenho alguns chocolates nobres de marcas diferentes. Aqui eu tenho um chocolate nobre 70% cacau da Calebu, né, que é um chocolate belga. É um chocolate extremamente saboroso, é um dos melhores chocolates do mundo, tem uma alta qualidade. O brigadeiro feito com chocolate belga é um brigadeiro de uma qualidade extrema, é extremamente saboroso, tá? Temos algumas linhas nacionais, eu trabalho muito com a linha Cical, a Cical Gold. Aqui eu tenho chocolate meio amargo, chocolate ao leite. Descobri recentemente o Genuine. Esse chocolate Genuine branco, eu me surpreendi com ele porque eu gostei muito. Eu uso Cical na minha produção e depois que eu testei o branco da Genuine, eu substituí o Cicão branco pelo Genuine branco, tá? Então aqui eu tenho os chocolates nobres. E o chocolate hidrogenado? O que é o chocolate hidrogenado? O chocolate hidrogenado é aquele chocolate que ele tem o quê? Óleo hidrogenado na sua composição. Um óleo vegetal. Então esse não é hidrogenado não, esse é fracionado. E ainda temos o chocolate hidrogenado, ele é aquele chocolate que na realidade não é considerado chocolate, né? É a cobertura chocolate. Quando a gente vai ver na embalagem, no rótulo da embalagem está escrito cobertura. Então toda vez que eu for comprar um chocolate que estiver escrito na embalagem cobertura, é um chocolate ou hidrogenado ou fracionado. Então, o hidrogenado, como eu falei, é ali a base de óleo hidrogenado, tá? É um chocolate pobre em sabor. Ele tem um gosto de... Quando você coloca na boca, sabe aquele gosto? Parece um sebo. Ele é muito... Ele não tem sabor, né? Muita gente usa na produção de bombons, de trufas, para fazer, muita gente usa para fazer ovo de Páscoa. Ele é um chocolate que, se comparado ao chocolate nobre, não tem nem comparação, porque ele na realidade ele não é chocolate. Então, chocolate hidrogenado, ele tem um sabor ruim, tem uma qualidade ruim relacionado ao chocolate nobre, tá? O chocolate fracionado já é um chocolate que é feito com a gordura vegetal do óleo de palma. Então já é um chocolate que também não é chocolate, tem escrito aqui, eu tenho até ele cobertura ao leite e cobertura branca, mas ele é um chocolate que ele é melhor se comparado ao hidrogenado. Ele tem mais leite, ele é mais cremoso, ele tem uma textura mais aveludada do que o chocolate hidrogenado, tá? Eu utilizo esse chocolate, essa cobertura em quê? Eu uso ela para fazer detalhes num bolo, fazer detalhes de decoração em arabescos. Tem bolos que a gente faz umas bolinhas de chocolate. Então são para detalhes pequenos que não vai alterar tanto o sabor do meu produto, porque é um detalhe mínimo. Eu não utilizo eles no brigadeiro gourmet, tá certo? Brigadeiro gourmet, como eu falei lá no início, a gente usa o quê? Chocolate nobre. Então a gente tem aqui as coberturas ao leite e branco. Então quando eu falo em brigadeiro, cobertura hidrogenada, cobertura fracionada, fora de cogitação, tá? Vou até colocar ela lá de lado. E aí eu venho para as proporções, a classificação do chocolate em relação ao que? As proporções da quantidade de quê? Manteiga de cacau, massa de cacau e açúcar. Então, depender dessas proporções, eu vou ter uma classificação do chocolate. Então, eu tenho um chocolate ao leite, eu tenho um chocolate amargo, eu tenho um chocolate branco e eu tenho um chocolate blend.
que é o chocolate blend. Aqui eu tenho um chocolate blend da Melk, que é um chocolate nobre, que ele é a mistura do chocolate amargo com o chocolate ao leite, tá? E aí a gente vem para o chocolate amargo. O que é o chocolate amargo? O chocolate amargo, ele tem na sua composição massa de cacau, manteiga de cacau, sem adição de leite. Então, no chocolate meio amargo, no chocolate amargo a gente tem o quê? A massa de cacau, manteiga de cacau, sem adição de leite e o açúcar. O chocolate amargo, ele ainda é reclassificado em chocolate amargo, que é acima de 70% de cacau. Então eu tenho esse chocolate da Calebu, que é 70,5% de cacau. O que isso significa? Que esse chocolate tem na sua composição 70,5% de massa de cacau. O restante é o quê? Manteiga de cacau e açúcar. Então é um chocolate com sabor intenso, com sabor forte. Ele não é doce porque ele tem uma quantidade mínima de açúcar na sua composição. Se eu for ler aqui dos ingredientes aqui do chocolate 70%, aqui eu tenho, deixa eu ver, pasta de cacau, que é a massa de cacau, açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja. Lecitina de soja, se você observar em todos os chocolates a gente vai ter lecitina de soja. O que é essa lecitina de soja? Ela é um emulsificante, mas no chocolate ela não age como emulsificante. Ela vai dar o quê? Uma fluidez ao chocolate. Então ele deixa o chocolate mais fluido, tá? O chocolate 70% cacau, então ele tem essa composição. No amargo, além do amargo, eu tenho o chocolate meio amargo, que é o chocolate que tem, aqui eu tenho o chocolate meio amargo da linha Cical Gold, que é um chocolate acima de 50%, de 50% cacau a 69%. Então, o que significa que eu tenho 50% cacau, 50% açúcar, tá bom? Se eu olhar aqui nos ingredientes do chocolate meio amargo, aqui vai ter açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau e gordura vegetal. Se você observar, os chocolates nacionais, eles têm uma pequena quantidade de gordura vegetal. O que isso significa? Significa que ele não é um chocolate nobre? Não, ele é um chocolate nobre. A quantidade de gordura vegetal existente nele é muito pequena. Então, ele ainda é considerado nobre. Mas pela legislação do Brasil, os chocolates nacionais, eles podem ter uma quantidade mínima de gordura vegetal, tá? Então, aqui eu tenho o chocolate meio amargo. Vamos para o chocolate ao leite. O chocolate ao leite, ele é um chocolate mais doce do que o chocolate meio amargo e do que o chocolate amargo 70%. Ele leva na sua composição leite em pó, massa de cacau, manteiga de cacau e açúcar. Ele é mais cremoso. Por quê? Porque ele leva leite na sua composição. Como ele leva uma quantidade maior de açúcar, ele também é mais doce, tá? Então a gente tem aqui o chocolate ao leite. Vamos para o chocolate branco. Qual a composição do chocolate branco? Se eu ler aqui na composição de ingredientes de chocolate branco, ele vai ter açúcar, manteiga de cacau, leite pó integral, soro de leite em pó. Então, nessa composição eu não vi o que? Massa de cacau. O chocolate branco, por muitos especialistas, não é considerado chocolate. Lembra que eu falei lá no início? Para ser chocolate tem que ter massa de cacau, manteiga de cacau. Então, assim, para os especialistas ele não é considerado chocolate, mas ele é um chocolate nobre, tá? Ele não leva massa de cacau, ele leva apenas o que? A manteiga de cacau. Ele é muito mais doce
do que os outros chocolates, justamente porque ele não leva a massa de cacau. Então aqui eu tenho o chocolate branco da Genuine. Amei esse chocolate, super indico. A cor, o brigadeiro, a textura do brigadeiro, a cor do brigadeiro ficou bem diferente do que o brigadeiro da Cikel branco que eu usava. Aqui eu tenho o chocolate blend da marca Melk. O chocolate blend é a mistura do chocolate meio amargo com o chocolate ao leite, tá certo? Então aqui eu falei um pouquinho dos chocolates. O brigadeiro gourmet, como eu disse, ele tem que levar na massa um chocolate nobre. Ou branco, ou ao leite, ou meio amargo, 70%, ou blend. Se eu não coloco na massa do meu brigadeiro um chocolate nobre, ele não é considerado brigadeiro gourmet, tá? Vamos falar agora o que? Do chocolate em pó e do achocolatado. Lá atrás, quando a gente relembra, né, o início do brigadeiro, que a gente remete muito à nossa infância, às festas infantis, né? O brigadeiro ele era feito o quê? Com achocolatado, né? Quem nunca fez em casa brigadeiro com Nescau, com Toddy? Eu fiz muito brigadeiro assim. Mas o achocolatado ele não é considerado chocolate. Ele é um achocolatado. Se você olhar na composição dele, ele tem uma grande quantidade de açúcar e uma porcentagem pequena do cacau em pó. Então assim, ele não é chocolate. Então o brigadeiro que é feito com achocolatado, ele vai ter uma qualidade muito inferior em relação a um brigadeiro que é feito com um chocolate 50% cacau ou um chocolate cacau 100% cacau. Então assim, brigadeiro com achocolatado não é um brigadeiro de boa qualidade, tá certo? Apesar de que lá atrás a gente usava muito, mas usava o quê? Eu mesmo usava, mas para comer em casa, né? De tarde, é aniversário de um irmão. Hoje em dia, né, com a evolução do brigadeiro, com a aparição aí do brigadeiro gourmet, suas inúmeras possibilidades de sabores. Porque o que é o brigadeiro gourmet? Ele veio para inovar. Ele veio com vários sabores inusitados. E o que surpreende no brigadeiro gourmet é o quê? A qualidade de ingredientes. Então, se eu quero um brigadeiro de alta qualidade, eu tenho que usar o quê? Ingredientes de alta qualidade. Então, cobertura fracionada, cobertura hidrogenada e achocolatado, eu vou ter um brigadeiro com a qualidade inferior, tá? De uma má qualidade. E o chocolate em pó? O chocolate em pó, eu tenho um chocolate em pó 50% cacau, que significa que eu tenho 50% de cacau e 50% de açúcar. Se eu olhar aqui a composição do chocolate em pó, eu tenho aqui, cadê ingredientes? Espera aí que eu tô procurando, porque eles botam as letrinhas tão pequenas. Espera aí que eu não tô encontrando, deixa eu ver. Cadê? Ingredientes: cacau em pó, açúcar e aromatizantes. Então eu tenho 50% de cacau, 50% de açúcar. Um brigadeiro que é feito exclusivamente com chocolate 50% cacau é um brigadeiro gourmet? Não é um brigadeiro gourmet. Para ser brigadeiro gourmet eu tenho que levar o quê? Chocolate nobre em barra ou em moedas. Mas ele é um brigadeiro de boa qualidade. Ele é um brigadeiro que vale a pena fazer para o cliente, porque é um brigadeiro que vai ter uma boa qualidade, tá certo? Um brigadeiro que eu use, o cacau em pó 100%, é um brigadeiro gourmet? Também não é considerado um brigadeiro gourmet, mas também vai ser um brigadeiro melhor, com a qualidade melhor do que o brigadeiro feito só com chocolate 50% cacau. Porque eu estou utilizando o cacau, que é 100% cacau, ele não tem açúcar. Então, se você faz um brigadeiro com 50% cacau e 100% cacau, você vai ver diferença de sabor nele. Por exemplo, o meu brigadeiro meio amargo, eu adiciono nele um pouquinho do cacau em pó. Então esse cacau ele vai dar o quê? Uma intensidade a mais no sabor, vai dar um sabor mais cremoso para esse brigadeiro, tá bom?
que mais do chocolate? Então é isso, o chocolate, como eu falei aqui um pouquinho dos chocolates nobres, as coberturas. Então quando vocês forem comprar o chocolate para usar nos produtos de vocês e no brigadeiro, então vocês têm que estar atentos justamente a essa questão do chocolate nobre. Chocolate hidrogenado, achocolatado e chocolate a cobertura fracionada não é indicado para produção de produtos, apenas para você vai banhar um doce, você vai fazer uma decoração de chocolate, aí a gente usa as coberturas fracionadas ou hidrogenadas. Quando a gente utiliza chocolate nobre e, por exemplo, eu quero fazer um acabamento numa decoração, é um chocolate que ele requer um trabalho a mais. Por quê? Eu vou derreter esse chocolate e depois de derreter esse chocolate eu vou ter que fazer o quê? A temperagem desse chocolate. E o que é a temperagem? Quando a gente derrete o chocolate nobre, a manteiga de cacau existente naquele chocolate, o que é que vai acontecer com ela? As partículas da manteiga de cacau, elas vão se destruturar, se desorganizar. Então, se eu derreto esse chocolate e eu coloco, por exemplo, vou fazer uma casca de ovo de Páscoa e eu coloco lá no meu acetato, na minha forma, coloco na geladeira e tiro, ela vai estar mole, ela não vai desenformar. Por quê? Porque no chocolate nobre eu tenho manteiga de cacau. E quando eu derreti aquele chocolate, essas partículas da manteiga de cacau se desestruturam. Então eu preciso trazer que elas se estruturem novamente. Então aí a gente faz o processo de temperagem. Que aí eu vou aquecer esse chocolate a uma determinada temperatura. Depois vou fazer o processo de temperagem, que existem várias formas. Num outro momento eu posso estar trazendo esse conteúdo para vocês. E aí depois dessa temperagem é que eu vou colocar na forma, vou colocar na geladeira para ele solidificar e eu ter meu ovo de Páscoa. Já a gordura, o chocolate, a cobertura fracionada e a cobertura hidrogenada, como elas não levam a manteiga de cacau, ela leva o que? A gordura hidrogenada, então é muito mais prático, porém o sabor não é o mesmo do que o chocolate nobre. É aquele sabor que você come e fica com gosto de gordura vegetal na boca. Então, muita gente utiliza o hidrogenado ou a cobertura fracionada para fazer ovos de Páscoa. Eu não gosto do sabor. Se você pegar um ovo de Páscoa com chocolate nobre e um ovo de Páscoa com cobertura fracionada ou hidrogenada, você vai ver que tem uma diferença extrema de sabor entre os dois. Como ele é muito prático, a maioria das pessoas preferem fazer com a cobertura. Derreteu, colocou na forma, colocou na geladeira, ele tá durinho. Então ele é mais indicado para pequenos trabalhos, tá certo? Então aqui eu trouxe um pouquinho para vocês sobre o chocolate. O chocolate, o mundo do chocolate é imenso, né? Tem várias coisas para quem gosta aí de saber sobre o chocolate, de estudar. Tem várias outras coisas sobre chocolate. Eu trouxe assim um pouquinho que vocês entendessem a diferença do que é nobre, do que não é nobre, do que é hidrogenado, do que é fracionado, para a partir desse conhecimento vocês escolherem o melhor chocolate para os produtos de vocês e para o brigadeiro gourmet.